Boa noite, a paz, glória a Deus por esses louvores, glória a Deus pela sua vida que está aí hoje. Eu queria rapidamente pedir para vocês ficarem de pé, que a gente vai ler o texto. Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo 1. Vamos ler só esse texto, só esse versículo. Vamos lá. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Amém? Oh Deus, muito obrigado, Jesus, por esses louvores. Obrigado pela sua presença que é tão real aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor fala conosco, Deus, profundamente nos nossos corações, ajude cada um aqui, Deus, a se ligar em Ti, Deus. Joga por terra todo travamento na mente, todas as preocupações, Deus. Que nesse momento a gente se ligue no Senhor e no que o Senhor quer falar com a gente hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Esse texto, a gente vai seguindo o tema da religiosidade que o Josiel pregou aqui na semana passada. O texto que o Josiel leu foi o de Apocalipse, e como Deus falou com a gente, comigo Deus falou demais mesmo. Algumas coisas eu até destaquei aqui para relembrar, e assim, colocar também uma coisa que Deus falou comigo particularmente, principalmente de reconhecer que eu estava meio morno assim. E aquele texto fala que a gente tem que reconhecer que a gente é pobre, cego e nu. E Deus falou muito comigo sobre pobreza espiritual, que eu estava com uma pobreza espiritual, porque eu não estava orando muito, eu estava fazendo tudo no mínimo, né? Aquela coisa, né? De orar todo dia ali para dormir, para acordar. É uma vida morna mesmo, realmente não tem outra palavra, não. Isso é uma pobreza espiritual. Se você não busca a Deus, se você não tem tempo com Deus, não passa tempo com Ele, não ora, não lê a Bíblia constantemente, não medita, você vai ficar morno mesmo, e vai ficar com essa pobreza espiritual, a cegueira. Deus falou muito comigo sobre não estar sonhando muito mais. Deus tinha colocado muitos sonhos assim no meu coração, desejo, visão mesmo espiritual, e eu estava não estava olhando mais para essas coisas, não estava mais olhando assim com esse olho espiritual, estava olhando muito na visão plana, né, terrena, e sobre nudez, o revestimento do novo homem, né, que eu senti muito assim, Deus falando comigo, para me renovar e tal, e revestir do novo homem, aquele que é um Alexander novo, né, você, né, uma pessoa nova, que quer mais a Deus, que quer menos o pecado, menos suas vontades, mais a vontade de Deus. Enfim, Deus realmente falou muito comigo, e eu pensei muito sobre o que estava faltando. E aí Deus ministrou muito sobre o TSD, Tempo Sozinho com Deus. E tem essa sigla mesmo, de propósito, que quando eu entrei nessa igreja, eu era de outra igreja há muito tempo atrás, eu estou aqui há uns 6, 7 anos já. Mas quando eu entrei aqui, uma coisa que me tocou muito foi isso, essa siglazinha que trabalhava no CNC, no CMC falava muito, no Encontro com Deus, na célula, todo lugar falava. Como é que está seu tempo sozinho com Deus? Como é que você está? Como que está o TSD na sua vida? Era uma pergunta constante, né? Como está? E eu acho que isso foi, assim, diminuindo a minha vida, assim, ou perdendo aquele sentido inicial que tanto me motivou no início aqui, quando eu entrei nessa igreja. Antes eu mais ia na igreja, né, uma vida meio religiosa, e assim, não porque essa igreja é especial, mas aqui Deus falou muito comigo a respeito disso, e tem falado ainda, e eu pensei muito que estava faltando isso, e o TSD, o tempo sozinho com Deus, tem que ser algo inegociável na nossa vida. Você pode até passar um dia sem comer, você pode passar uma noite sem dormir,
mas a gente tem que colocar isso como uma coisa assim, inegociável. O meu tempo sozinho com Deus tem que ser algo inegociável. E esse texto que a gente leu fala muito sobre a religiosidade dos fariseus, né? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para ser visto por eles. Se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando a gente faz as coisas na religiosidade mesmo, tipo assim, eu só busco a Deus na presença da galera. Olha para o lado aí, olha para trás. Tem uma galera, acho que você não está sozinho não, você pode estar até meio isolado, né? Um sentou aqui, outro sentou lá, podia estar mais pertinho aqui, mas tudo bem. Mas enfim, a gente não está sozinho aqui. E muitas pessoas não têm o tempo sozinho com Deus, só tem o tempo com a galera, com a igreja. E isso que Jesus trabalha muito aqui nesse texto de Mateus 6, que é os fariseus que iam ali, toda a religiosidade deles, não faltavam culto, mas não tinha tempo com Deus, não tinha esse interesse de ser visto por Deus. O interesse dele estava mais em serviço pela galera aí, ó. Cumprir minha presença aqui, gente. Está me vendo aqui, ó. Estou aqui hoje. E Deus fala bem duro. Vamos seguir nesse texto ainda, se quiser deixar aberto, Mateus 6. Agora nós vamos ler no versículo 5. Está até na tela aí. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de ser visto pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. No versículo 16. E quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência no rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. E seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E isso é muito interessante, porque nessas duas coisas que ele fala, sobre orar e jejuar, ele fala que os hipócritas, eles faziam isso a fim de... Então, o porquê, a motivação deles estava errada. A motivação deles de jejuar, de orar, fazer qualquer coisa para Deus, era ser visto, ser notado pelos homens. E Deus fala que a recompensa deles eles já receberam. Por quê? Porque o que a pessoa quer se ela está orando para os outros verem? Ela quer que os outros verem. Então, acho que ela está satisfeita, né? Já recebeu a sua recompensa. Todo mundo viu ela orando, todo mundo percebeu que eu estou jejuando, a pessoa chega, os fariseus, né? Os hipócritas, chegavam lá com aquela cara sofrida, aí todo mundo perguntava, você está jejuando? Nossa, que cara é essa? Você está jejuando? Deve estar jejuando muito tempo, hein? E era isso que eles queriam. Aí eles ficavam felizes, estou jejuando. Nossa, estou pagando preço aqui. E eles já receberam a recompensa. Por quê? Eles não estavam fazendo isso para Deus, eles estavam fazendo isso para os homens. E eu vou falar de 3 cuidados que a gente tem que tomar com a religiosidade. A religiosidade, ela rouba... A religiosidade, ela rouba a exclusividade. A gente não é mais exclusivo, não tem mais aquela conversa que eu só falei com Deus. Não tem mais aquele tempo, aquele louvor, aquela dança, sei lá, alguma coisa que eu fiz que foi só para Deus, exclusivo de Deus. Ninguém me viu, ninguém sabe o que aconteceu. Às vezes passei 1 hora, passei um dia inteiro jejuando, mas ninguém sabe. Por quê? É exclusivo de Deus. Isso é muito importante e a religiosidade, ela tira isso de nós. Se você começar simplesmente fazer só para cumprir um protocolo, vir na igreja só por vir mesmo, porque a mãe mandou, porque você quer ver um amigo, enfim, você não vai ser mais exclusivo de Deus, você não vai ter nada exclusivo com Deus, seu relacionamento com Deus vai ser totalmente raso, e a gente não consegue mais buscar a Deus sozinho. Essa pandemia mostrou isso para muita gente, infelizmente. Muitas pessoas, por não poder vir à igreja mais, acabou o relacionamento com Deus. E a Bíblia está aqui para dizer
que essa pessoa não tinha relacionamento com Deus. Porque você deixar de vir à igreja não pode significar que você não relaciona mais com Deus. Porque o relacionamento é individual, é exclusivo. Mas, quando a pessoa está com a religiosidade muito alta, não tem mais tempo com Deus, a gente não consegue mais buscar Deus sozinho. A gente precisa de estar com a galera, a gente precisa de ter um pastor dando uma palavra para a gente precisa de ligar alguma coisa, algum vídeo. Você não consegue mais ouvir Deus, você precisa de um intermediário. E você fica com esse relacionamento raso. Lá em Êxodo 20, não precisa abrir, mas fala aquela passagem onde Moisés sobe ao monte e desce com os 10 mandamentos e tal. Mas antes disso, Deus vem com um poder muito grande, trovões, relâmpagos, e o povo fica assustado e fala: não queremos que Deus fale com a gente, não. Moisés fala com Deus e passa o recado para a gente. E não era isso que Deus queria um relacionamento com o povo. Mas o povo pediu um intermediário. E muitas vezes a gente que tem esse relacionamento, tem a possibilidade de relacionar com Deus abertamente, eu posso falar agora com Deus aqui, eu posso ir no meu quarto lá e saber que Ele está ali comigo, a gente fica dependendo também ainda de intermediários. E isso é um grande problema, e isso é um cuidado que a gente tem que tomar com a religiosidade. Já o TSD, o tempo sozinho com Deus, leva a gente a ter profundidade. A pessoa que passa tempo com Deus, ela aguenta as lutas porque ela tem raiz com Deus. Ela vai passar por um momento muito difícil e ela não vai falar. Ela não vai lembrar só de uma palavra que ela ouviu, de alguma coisa. Não, ela vai falar: o próprio Deus falou comigo. Eu senti Deus, o Deus que Josiel leu aqui agora, Deus que criou todas as coisas, Deus tão poderoso. Eu senti Ele lá no meu quarto. Ele se importa comigo. E às vezes a gente perde essa profundidade com Deus. A gente deixa o relacionamento tão raso que você nem lembra de Deus durante a semana. Você precisa de um intermediário, que às vezes é o templo, às vezes é alguém, às vezes é um irmão que você tem que ir atrás dele para orar para você, às vezes é um pastor que sempre te dá uma palavra que você precisa. Então toma esse cuidado com a religiosidade. Outro cuidado: a religiosidade rouba nosso alvo. Então, como eu falei, né, toda hora fala nesse texto de Mateus 6. Espera que eu tomo a minha voz indo embora. Toda hora fala: eles já receberam a sua recompensa. Por quê? O alvo deles não era Cristo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a religiosidade, porque ela tira o nosso alvo completamente. Se antes você queria Jesus, eu quero Jesus, eu quero que Ele viva em mim, eu quero simplesmente relacionar com Ele. De repente você está buscando uma bênção, de repente você só está buscando a bênção que Deus pode te dar, ou uma palavra de conforto que você está passando muita dificuldade. Você não quer mais a presença de Deus, você quer os presentes, você quer o que Ele pode te dar, você quer uma palavra, você quer alguma coisa, mas não quer Jesus propriamente. Então tenha muito cuidado, nós precisamos ter muito cuidado, e o pior de tudo, a nossa oração não é respondida por Ele. Como Jesus fala aqui, Ele já recebeu a recompensa. Então às vezes, se a gente está orando por pura religiosidade, ou para parecer, ou sei lá, não tem vida com Deus, mas na igreja a gente faz orações aqui para os outros verem e tal, isso é muito perigoso, porque nosso alvo não é Cristo, e o Cristo não vai nos responder. E para ilustrar, eu li essa história, achei muito legal. Um casal de missionários estava voltando da África para os Estados Unidos, após anos servindo naquele continente. Eles eram missionários, dedicaram a vida deles toda ali, e eles chegaram nos Estados Unidos sem aposentadoria, com a saúde debilitada, já mais velhos, se sentiam assim, derrotados mesmo, desanimados, e muito apreensivos, né? O que vai acontecer? Iniciando a longa viagem de volta, eles estavam no mesmo navio do então presidente dos Estados Unidos, Ted Roosevelt, e que ele estava retornando de uma temporada de caça lá na África. No momento do embarque havia uma multidão de gente, uma banda tocando para despedida do presidente lá na África, mas ninguém para se despedir dos missionários. E eles ficaram muito tristes, acharam muito injusto. O presidente está aqui só para uma temporada, não fez nada aqui, só prejudicou o ambiente, e a gente que lutou, dedicou a vida inteira, não tem nada para a gente, essa festona aí para o presidente.
Quando o navio chegou em Nova York, uma banda tocava canções preferidas do presidente, todas as autoridades da cidade estavam lá para recepcioná-lo. Enquanto isso, o casal de missionários desembarcou, completamente despercebido, foram para um simples apartamento na zona leste de Nova York. Eles ficaram muito tristes, refletindo, isso é muito injusto. Oh Deus, questionando Deus mesmo. Oh Deus, isso é muito injusto, a gente dedicou a vida para aquele povo e a gente, lá ninguém se despediu, aqui ninguém recebeu, o presidente aí fez nada e todo mundo com essa festa toda. Isso é muito injusto, ninguém quis recepcionar a gente. E aí ele orou a Deus e Deus respondeu: mas vocês ainda não chegaram em casa. E isso é tão maravilhoso. Assim, eu não sei nem se é verdade essa história, mas isso tocou muito meu coração, porque às vezes a gente quer, no fundo assim, a gente quer um reconhecimento ainda aqui na terra. A gente ainda, tipo, eu estou servindo a Deus tanto tempo, eu preciso de um reconhecimento aqui na terra, mas isso não é o alvo certo. O alvo certo é que a gente vai chegar na eternidade e vai ser recompensado por Ele. Então, se você ora sozinho com Deus, se você tem tempo com Deus, se você tem relacionamento com Deus, sua recompensa não vai ser aqui, mas vai ser lá na eternidade. Então, a gente precisa de redefinir nosso alvo. Colocar o alvo no invisível, no eterno. Não nas coisas passageiras, nas coisas que são visíveis. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar para a gente não perder o alvo. E o terceiro cuidado é: a religiosidade rouba a qualidade do nosso relacionamento. Lá no versículo 7 de Mateus 6, fala assim: quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por falar muito serão ouvidos, mas não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, a oração não é na quantidade, não é na repetição, não é nada disso. A gente tem que focar na qualidade e na comunhão. O nosso foco quando a gente estiver orando, eliminando a religiosidade, é querer comunhão com Jesus, que é tão maravilhoso, que pode ser nosso amigo, querer essa amizade de Jesus, e não querer ser reconhecido, como eu falei, e não querer, e não ter essa falta de qualidade também. Pensa bem, se você tiver, na verdade, eu conheço gente assim, talvez vocês conheçam, gente que só sabe falar a mesma coisa. Assim, não dá nem para ser amigo desse tipo de pessoa. Pessoa que só sabe falar realmente de uma coisa, toda vez que chega perto de você, fala da mesma coisa, você vai torrando a paciência. Assim, não que Deus a gente torre a paciência de Deus, que Ele é longânimo, mas o que eu estou falando é que às vezes a gente não preza nem um pouco pela qualidade do nosso tempo com Deus. A gente ora de qualquer maneira, não se dedica mesmo. A gente precisa de prezar pela qualidade, para falar: eu vou tirar esse tempo, é tempo sozinho com Deus. Então, precisa tirar um tempo de qualidade. Não é um tempo, vamos marcar presença aqui, né? Precisa desse tempo com Deus. Deus não vai receber, não existe isso. Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Ele vai saber se você está indo ali só para cumprir um protocolo, ou se você realmente quer Ele, quer a presença dEle. Então, tenha muito cuidado, porque a religiosidade rouba muito mesmo essa qualidade no relacionamento com Deus. Ela fala, tipo assim, a religiosidade mostra que você só precisa ler a Bíblia, você só precisa orar. É uma receita de bolo, né? Você quer sair bem com Deus? Ora uns minutos, lê uns versículos, vê uma pregação, vem na igreja e tal. Isso é que rouba a qualidade do nosso relacionamento, que pode ser um relacionamento totalmente aberto, passar horas com Deus, poder falar com Ele, ouvir Ele, você poder na rua falar com Ele, lembrar da palavra dEle. Então, cuidado, porque a religiosidade rouba isso mesmo. E como desenvolver o tempo sozinho com Deus? A primeira coisa é colocar como prioridade. A gente dá muita prioridade, a gente dá prioridade ao que tem importância. Então, a primeira coisa, assim, para você conseguir mesmo dar prioridade, e eu também, né? João 15, 5 fala: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Então a gente precisa entender a importância de ter relacionamento com Deus. Sem Deus a gente não pode fazer nada. E eu acho que todo mundo passa por isso. Às vezes
vai perdendo a qualidade, vai ficando na religiosidade, não tem esse tempo mesmo com Deus de verdade, a gente começa a bagunçar a nossa vida toda. Eu percebo muito isso mesmo, porque eu realmente já passei por isso, eu sei que sem Deus eu não sei fazer coisa alguma, como diz esse texto. Bagunça tudo, bagunça a nossa rotina, você fica todo bagunçado, você não consegue fazer suas coisas, você fica com a cabeça ruim, e um monte de problemada. E o que Deus chama a gente, quando a gente vai para o tempo sozinho com Ele, Ele fala, lance sobre mim suas cargas, que eu vos aliviarei. Então, quando a gente tem tempo com Deus, Ele alivia nossas cargas, Ele nos ajuda a ajustar nossas prioridades, mudar nosso comportamento. A gente precisa entender essa importância. Se você não comer, você vai passar muitos problemas de saúde, você vai pegar doença, você vai acabar morrendo, né, se você não comer. E por isso que a gente come, né? A gente entende muita importância, por isso que a gente dorme, porque se você não dormir, você também não consegue fazer nada. E Deus é muito mais do que isso. Se você não tiver tempo sozinho com Deus, se a gente não tiver, para de falar vocês, porque Deus falou muito comigo também, tá? Se a gente não tiver tempo com Ele, não colocar como prioridade o tempo com Ele, realmente tudo vai desandar. Outra coisa, como desenvolver o tempo com Deus é ter cuidado com aquilo que está roubando o nosso tempo. E eu nem vou entrar muito nisso, eu dei uma palavra aqui, né, no Point mesmo, não sei quantos estavam aqui, eu falei sobre os roubadores do tempo, o que rouba nosso tempo. Quem quiser, pode ir lá no YouTube, inclusive quem não assistiu a palavra de Josiel da semana passada, está lá no canal do Point, e também tem essa palavra lá que eu dei, Deus falou muito comigo também, me lembrou sobre isso, e tem algumas coisas que roubam às vezes nosso tempo, coisas boas que a gente tem que fazer, só que às vezes a gente exagera, e coisas ruins mesmo que a gente tem que eliminar. Trabalho, tem gente que dedica demais, estudos, só pensa em estudar, não pensa mais nada. Busca pela felicidade, a pessoa só quer a felicidade dela, não consegue dar prioridade a mais nada. Eu tenho que ser feliz, minha prioridade sou eu mesmo. Isso tem que eliminar mesmo. Conversas inúteis, às vezes a pessoa perde tempo demais com debate, com conversaiada. Mexeriqueiro, pessoa que só fica preocupada com a vida dos outros, né? Eu falei até na época lá, eu falei muito sobre Instagram e outras redes sociais, que às vezes a pessoa só fica preocupada com a vida dos outros, com os artistas, com não sei quem, e não vive a própria vida, não dá prioridade às coisas que é para dar, como o tempo sozinho com Deus. E muita gente que só fica vivendo o passado, não consegue viver o presente, outros só se fica vivendo o futuro, não consegue viver o presente. Então, muitas dessas coisas roubam nosso tempo. O que rouba seu tempo? É celular, é rede social, você não consegue... O que rouba a qualidade do seu tempo sozinho com Deus? Tem gente que é o celular. A pessoa, em vez de desligar o celular, agora eu vou desligar tudo, vou passar um tempo com Deus. A pessoa deixa ligado, sabe que vai distrair, uma hora vai tocar, a luzinha vai piscar. E mesmo assim a pessoa não põe prioridade no tempo com Deus. Ela deixa prioridade no celular. Que às vezes eu me dá uma notificação importante, eu tenho que ver. E outras coisas também, preocupações. Quem tem filho, sei lá, ou quem tem a família, às vezes em casa é muito bagunçado, não consegue, um tempinho que você está ali tranquilo, aí vem gente bagunçando e tal. Mas a gente tem que pôr prioridade. Aí você vai achar um tempo, se você acha alguma coisa importante, você acha tempo, você acha força, você acha ânimo. Então a gente às vezes coloca a culpa no desânimo, coloca a culpa num monte de coisa, mas porque a gente não está dando prioridade. E também a gente está deixando coisas roubarem nosso tempo. Em Êxodo 5, 7, pode abrir esse texto, que eu achei muito interessante que eu li esses dias. Êxodo 5, 7. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota, porque eles são preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumenta a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Isso é uma coisa que o diabo fez lá atrás, colocando isso na cabeça do faraó, e faz até hoje. O povo, Moisés chegou, né, e falou que eles podiam ser livres, que Deus ia livrar eles daquela escravidão, e aí o povo começou a se empolgar, nós vamos buscar a Deus, nós vamos clamar a Deus. E o faraó, quando ficou sabendo disso, falou, bota mais carga nesse povo, eles vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolo,
com menos material. Vai ter que se virar para achar material e vai fazer a mesma quantidade. Por quê? Porque eles estão com o tempo sobrando. Então vão comer o tempo deles, que aí eles param de dar atenção a essas bobeiradas aí, de buscar a Deus. Então o diabo continua fazendo isso. Ele continua enchendo o nosso tempo para a gente não ter tempo com Deus. Então às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter tempo com Deus, mas é tanta coisa para fazer. E vai aparecer mais coisa. Por quê? Às vezes o inimigo está colocando isso na sua vida. Às vezes a gente vai se enfiando um monte de coisa, um monte de tarefa, um monte de coisa e não dá mais prioridade a Deus. Essa coisa rouba nosso tempo e automaticamente rouba nosso tempo com Deus. Outra coisa para a gente conseguir praticar esse TSD, né, desenvolver o tempo sozinho com Deus, é entender que a gente é sacerdote. Apocalipse 1:6 fala, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. O sacerdote é esse intermediário que eu falei no início da palavra, o sacerdote que levava para Deus os pedidos do povo e levava a palavra de Deus para o povo. Então tinha esse intermediário. Hoje não, Jesus morreu na cruz, rasgou o véu que nos impedia de ter livre acesso ao Pai, e hoje a gente tem esse livre acesso. Então, se você achar, não, mas eu não consigo orar, eu preciso de alguém que faz uma oração bonita e tal, não tem nada disso. Todos nós temos livre acesso a Deus, ao Pai. Então, entenda que Deus te constituiu como sacerdote, você já pode ter a palavra de Deus para você mesmo, você já pode buscar a palavra de Deus para você, você já pode orar a Deus também, entregando os seus pedidos, pedindo perdão pelos seus pecados, você não precisa de alguém te intermediando. Isso também precisa ser entendido para a gente desenvolver o tempo sozinho com Deus. E para terminar, eu queria só falar do TSD na prática, né? Como que a gente pratica isso? Tem gente que às vezes nunca fez isso. Às vezes vem na igreja e tal, mas nunca nem tem noção, né? Então é importante falar sobre isso. Tempo sozinho com Deus não é só você tocar, cantar, não é você cantar bonito, cantar feio, não é você só ficar falando, não é só ficar lendo também. Tempo sozinho com Deus, principalmente, é comunhão. E para ter comunhão, eu não tenho comunhão com a parede. Se eu ficar, ou com uma imagem de escultura, né? Sei lá, qualquer coisa que está parado. Eu só que vou falar, eu só que vou fazer, ou com um livro. Eu não tenho comunhão com um livro. Só vou ficar lendo. Eu tenho comunhão com pessoas reais. E Deus é real e está dando livre acesso a cada um de nós para ter comunhão com Ele. E Ele quer isso. Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Então, a gente também precisa querer ter comunhão com Ele. Então, principalmente, é ter comunhão. E para ter essa comunhão, você pode adorar do seu jeito. Você não sabe cantar, você canta do mesmo jeito. Você está lá sozinho com Deus. Ninguém vai ficar te julgando. Nossa, você não canta nada, está desafinado, desafinou ele. Não tem ninguém te julgando. Você está sozinho com Deus. Você pode adorar de outro jeito também, falando palavras difíceis. Tem gente que quer falar, então fala para a glória de Deus. Mas se você fala tudo errado com Deus também. Por quê? É comunhão. Você vai falar do seu jeito e você vai ouvir Ele também. Não adianta você só ficar falando. Vai ser a mesma coisa que você está falando com ninguém. Deus quer ter comunhão com a gente. Ele quer que a gente fale com Ele, Ele quer falar com a gente, Ele quer essa comunhão. Ele quer que a gente ouça a voz dEle, não só fale. Ele quer que a gente leia a Bíblia, claro, porque é aqui que Ele fala principalmente com a gente, através da palavra que Ele já deixou para nós. Mas também precisa meditar. Não pode só ler. A religiosidade toma muito isso também da gente. Às vezes a gente vai entrando nessas coisas religiosas, vai lendo a Bíblia só por ler, e a gente fica lembrando, nossa, eu lembro uma vez que eu li um versículo, que versículo falou tanto comigo, eu lembro dele até hoje. E às vezes a gente fica lá no passado, nunca mais teve um versículo que queimou no nosso coração. Por quê? A gente não medita, a gente só está lendo ali para cumprir o protocolo de ler a Bíblia todo dia. Então, leia, mas medite, fala, Deus, fala comigo, eu não quero só ler esse texto aqui não. Eu quero ouvir, por que você colocou esse texto aqui? E lê e medita, continua pensando, vai pensando o dia inteiro. Inclusive o tempo sozinho com Deus é muito melhor que seja de manhã, para você já recarregar as baterias, já se ligar em Deus, e as lutas que vier durante o dia, você vai lembrar da palavra que você leu, que você está ali meditando.
você vai estar mais forte espiritualmente. Então, é isso. E renunciar. A gente, para ter tempo de qualidade mesmo com Deus, sozinho com Deus, tem que renunciar. A gente tem que renunciar um pedaço do nosso tempo. A gente tem que renunciar à nossa vontade, que às vezes nossa vontade é não orar nada, não fazer nada, que a gente é falho, né? A gente é carnal muitas vezes. Mas tempo sozinho com Deus não é uma coisa. Hoje eu acordei com a vontade de passar um tempão com Deus, então vou passar. Amanhã, depois não acordei, então não vou passar. Não pode ser baseado em vontade, tem que basear em renúncia. Eu renuncio minha vontade. É tipo academia mesmo, né? A gente sabe que precisa de academia, eu estou com a mínima vontade, mas eu vou porque eu renuncio minha vontade de ficar aqui deitado comendo para ter mais saúde. Enfim, muitas coisas que a gente tem que renunciar porque é importante para nós. Então a gente principalmente tem que dar importância ao TSD. Guarda essa sigla aí para você ficar batendo na sua cabeça. TSD, como é que está meu TSD? Que seja algo não religioso também, né? TSD, passar 15 minutos com Deus. Ler a Bíblia, orar aqui, Deus, amém, e ir embora. Vamos para o dia. Não, lembra sempre da qualidade. A religiosidade rouba a nossa qualidade com Deus. Então, preze pela qualidade no seu tempo sozinho com Deus e não deixe de fazer, porque às vezes é isso que está fazendo com que a gente se torne religioso, se distancie de Deus, se distancie daqueles projetos que Deus tem com a gente. Isso impede, trava muita coisa na nossa vida. A gente se afastar de Deus, a gente não ter mais tempo de qualidade com Ele. E essa é a palavra de hoje que eu queria deixar para vocês.